Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui conosco. Hoje o foco é em alguns conceitos bem interessantes do biomagnetismo medicinal. Vamos falar de reservatórios biológicos, janela imunológica e também do papel do pH. A nossa base é um material específico, um texto chamado Compreendendo os Reservatórios Biológicos, Janela Imunológica e pH no Biomagnetismo Medicinal. E o nosso objetivo aqui qual é? É tentar entender por que esses conceitos são vistos como tão importantes, tão cruciais para o diagnóstico e tratamento dentro dessa terapia específica. Já parou para pensar como que uma infecção pode, ficar escondida no corpo e os exames normais não pegam por um tempo? É curioso, né? Exatamente. É uma questão central. Esses conceitos, como o material que a gente está vendo descreve, eles buscam justamente isso. Como alguns patógenos conseguem ficar ali inativos, latentes. E claro, como o biomagnetismo medicinal entra nisso, propondo que campos magnéticos poderiam de alguma forma interagir com eles, tanto para detectar quanto para teoricamente tratar. É uma perspectiva bem particular sobre como as infecções funcionam e persistem. Vamos começar então pela tal janela imunológica. O que exatamente ela é, segundo o texto? Pelo que entendi, é aquele período logo depois da infecção, Quando o corpo ainda não produziu anticorpos o suficiente para aparecer nos testes comuns. É isso? Isso mesmo. É uma fase inicial. A resposta imune, que produz anticorpos, a humoral, ainda está, aquecendo os motores. E o texto até cita exemplos bem conhecidos, HIV, hepatite B, C, sífilis. Até coisas como Zika e Ebola entram nessa. Cada um com o seu tempo de janela. E o ponto-chave que o material levanta é que nessa janela a pessoa pode não ter o teste de anticorpo positivo. Exato. Mas ela já está infectada. E às vezes o vírus já está se multiplicando ativamente, o que significa que já pode transmitir, Mesmo sem o diagnóstico por esse método. Nossa, isso parece um problemão para o diagnóstico. É um desafio sem dúvida. A fonte destaca bem essa defasagem, entre a infecção real e a nossa capacidade de detectar pelos anticorpos. Mas é importante dizer, e o texto aponta isso também, que na prática clínica, hoje, para driblar isso, se buscam outros marcadores mais cedo, dependendo do caso, claro. Por exemplo, dá para procurar partes do vírus, os antígenos, como o HBsAg da hepatite B, ou material genético mesmo, RNA ou DNA, como se faz para hepatite C, para Zika. Isso ajuda a encurtar a janela. Mas a janela para anticorpos como fenômeno biológico, ela existe. Entendido. E essa ideia de algo estar lá, mas não ser detectável ou ativo logo de cara, me leva a outro conceito do texto, a latência. Parece relacionado, mas não é a mesma coisa que a janela, certo? Correto. São coisas diferentes, embora possam acontecer em sequência ou se sobrepor um pouco. A janela imunológica, como a gente viu, é sobre a detecção no comecinho da infecção. Já a latência não. Como o material descreve, a latência é um estado onde o patógeno já se instalou, mas ele entra no modo tipo de espera. Hibernação, talvez. Ele está no corpo, mas não está se multiplicando loucamente a ponto de causar sintoma, de causar a doença naquele momento. Fica quieto. Quiescente, Como o texto diz. E o que poderia, acordar esses bichinhos adormecidos, segundo essa visão? Olha, o material sugere alguns gatilhos. Fala em estresse, seja físico ou emocional, uma queda na imunidade, se a pessoa ficar imunossuprimida por algum motivo, doença ou remédio, e até mudanças no ambiente local onde o patógeno está escondido. Como, por exemplo, alterações no pH, que a gente vai falar mais daqui a pouco. Basicamente, se as condições que mantinham ele quieto mudam, ele pode voltar à ativa. E a lista de exemplos que o texto dá, nossa, é impressionante. Tem vírus, bactéria, parasita, vírus do herpes simples, que fica lá nos nervos. Sim. O toxoplasma, que pode ir para o cérebro, músculos. O vírus da catapora, que depois volta como cobreiro. A bactéria da tuberculose. Vírus Epstein-Barr, hepatite B, até a H. pylori no estômago.
Parece que o nosso corpo pode ser um esconderijo silencioso para muita coisa. É uma boa imagem essa dos invasores silenciosos, segundo essa perspectiva. A latência é, de fato, uma estratégia de sobrevivência muito eficaz para muitos micro-organismos, né? Permite que eles fiquem no hospedeiro por meses, anos, às vezes a vida toda, escapando do sistema imune e esperando a hora certa para voltar a se multiplicar ou causar problema. Mas onde exatamente eles ficam escondidos nesse tempo todo? O texto usa o termo reservatórios biológicos e aí introduz um nome específico do biomagnetismo, pares reservatórios. O que seriam esses pares, segundo a fonte? Então, o conceito de reservatório biológico em si não é exclusivo do biomagnetismo, né? Na biologia, na epidemiologia, se usa para descrever onde um patógeno vive normalmente. Agora, no contexto do biomagnetismo, como está apresentado aí na fonte, o termo par reservatório ganha um sentido bem específico. Seriam pontos ou áreas do corpo que não só guardam um patógeno latente, mas que dentro dessa teoria funcionam como a base, o QG, que sustenta energeticamente essa latência e até a janela imunológica. Então a ideia proposta é que esses pares reservatórios não são só um esconderijo físico. Eles teriam um papel, digamos, ativo em manter o patógeno quieto ou indetectável. Exatamente essa a proposta descrita. Segundo o material, esses pares seriam o ponto-chave para manter o patógeno ali sem causar doença ativa. A ideia é que enquanto ele está ligado a esse par reservatório, ele fica contido, mas continua viável, né? Pronto para ser reativado se as condições mudarem ou se, na lógica do biomagnetismo, esse par for mexido do jeito errado. Por isso, identificar e neutralizar esses pares reservatórios seria um objetivo central no rastreio e tratamento biomagnético que o texto descreve, para ir na raiz da persistência, entende? Entendi. Fascinante essa lógica. E o pH? A acidez, a alcalinidade, como isso entra na história? A gente sabe que o pH varia muito pelo corpo, né? Estômago super ácido, sangue mais alcalino. Como o texto liga isso à latência e aos reservatórios? O pH aqui tem uma conexão que o material considera assim, fundamental. A ideia apresentada é que o pH do ambiente onde o patógeno se instala não é só um detalhe, é um fator crítico. Ele poderia influenciar diretamente a capacidade de um patógeno específico sobreviver ali, se adaptar e, o ponto-chave aqui, entrar ou ficar em latência. Certos patógenos teriam uma preferência e uma adaptação a faixas de pH bem específicas. E o texto dá exemplos práticos dessa relação pH, patógeno e latência. Sim, dá exemplos que ilustram bem a ideia. Olha só, no estômago, por exemplo, com aquele pH super ácido, né, entre 1,5 e 3,5, a bactéria Helicobacter pylori, que a gente já falou que pode ficar latente, ela tem mecanismos para sobreviver ali. E muitas vezes fica lá quieta, sem dar sintoma por muito tempo. Aí no intestino, que o pH já varia mais, né? Ao longo do caminho vai de uns 5,5 a 7,5. O texto sugere que parasitas como a giardia podem achar ali um lugar bom para formar os cistos, que são as formas latentes. Certo. Na vagina, o pH normal é ácido, entre 3,8 e 4,5. Isso protege contra muita coisa, mas, segundo a fonte, poderia favorecer a persistência ou latência de fungos como a cândida, que causa candidíase recorrente quando o equilíbrio ali se perde. Faz sentido. E na bexiga, o pH varia bastante, 4,5 a 8. Bactérias como a E. coli, que é a principal causa de infecção urinária, poderiam, nessa visão, ficar latentes ali na parede da bexiga, o que explicaria as infecções que voltam sempre. Entendi. Então, nessa visão do biomagnetismo, o pH local não é só uma característica do lugar, é um componente ativo do que chamam de terreno biológico. Ele pode criar uns cantinhos favoráveis para certos micróbios ficarem latentes, escondidos. E esses lugares poderiam ser os tais reservatórios. Exatamente. O pH é apresentado como um fator-chave que mexe com o ambiente e influencia diretamente essa relação entre nós e os patógenos. Determina onde e como um micróbio pode se esconder quietinho, esperando uma mudança nessas condições para voltar. E essa mudança
Na visão do biomagnetismo, inclui o próprio equilíbrio bioelétrico do corpo, que seria influenciado pelo pH. Certo. Então, com essa base toda, janela imunológica, latência, os reservatórios, incluindo esses pares reservatórios, e a influência do pH, como que o texto diz que isso se aplica na prática do biomagnetismo? Com os ímãs, né? Isso, a aplicação dos ímãs é o ponto central da terapia descrita. A afirmação do texto é que, ao identificar e aplicar os ímãs com as polaridades certas sobre o que eles chamam de par de reservatório, isso meio que ativaria ou sinalizaria para o par regular correspondente daquele patógeno. O par regular, nessa linguagem, seria o par biomagnético ligado à manifestação ativa do patógeno, aos sintomas. Então, achar esses pares de reservatório no rastreio seria super importante. O texto até fala que às vezes tem que procurar por eles especificamente. Sim, o material bate muito nessa tecla. É crucial identificar esses pares de reservatório. Dizem lá que, se eles não aparecerem na varredura inicial, talvez precise fazer uma busca focada neles no final do rastreio. A lógica que eles apresentam é tratar só os pares regulares, que estão ligados aos sintomas atuais, sem mexer nos pares reservatórios, que seriam a base da latência, talvez, não resolve o problema de fundo, sabe? Poderia permitir que a coisa voltasse depois. E tem algum risco nisso, em mexer com esses reservatórios, segundo o texto? Olha, o material faz um alerta importante aí. Ativar um par de reservatório com um ímã, mas sem tratar direito os pares regulares que estão ligados a ele, poderia, segundo a teoria deles, acabar reativando o patógeno que estava quieto. E aí, claro, poderiam surgir ou voltar os sintomas. Isso reforça, dentro dessa metodologia, a necessidade de um diagnóstico biomagnético bem preciso e de seguir o protocolo completo, tratando tanto a manifestação quanto a suposta origem da latência. É aqui que a proposta do biomagnetismo fica bem interessante, né? Principalmente pensando na janela imunológica. A ideia é que, mesmo naquele comecinho, quando os testes de anticorpos ainda dão negativo, a presença do patógeno no corpo já causaria alguma alteração bioelétrica, energética, que seria detectável por esse método. Exatamente, essa é a alegação central que o texto apresenta, que a simples presença do patógeno, mesmo em pouca quantidade ou antes da resposta imune se detectável pelos métodos convencionais, já geraria esses pares biomagnéticos específicos. E esses pares, segundo a fonte, poderiam ser identificados pelo rastreio biomagnético, que geralmente usa testes de resposta muscular, né? Como aquele teste de encurtamento da perna, em resposta aos ímãs em certos pontos. Se isso for preciso, como eles propõem, permitiria uma detecção e uma intervenção energética bem precoce mesmo, antes dos exames padrão. Então, juntando tudo isso, o que significa na prática para quem usa ou busca o biomagnetismo medicinal, com base nesse material que a gente analisou? Qual seria a síntese? A síntese que o material propõe é que entender e aplicar esses conceitos todos, interligados à dinâmica da janela, o fenômeno da latência, identificar os tais pares reservatórios como as bases disso e considerar a influência do pH, tudo isso seria fundamental para a prática eficaz do biomagnetismo. Seria, segundo eles, a chave para fazer diagnósticos energéticos mais precisos dentro dessa abordagem e para usar os ímãs de forma mais direcionada. Não só para aliviar sintoma tratando o par regular, mas para ir na suposta raiz da persistência, tratando o par reservatório. O objetivo final seria restaurar a homeostase e evitar que os problemas voltem. Recapitulando, nós percorremos os conceitos de janela imunológica, a latência dos patógenos, a ideia dos reservatórios biológicos e, de forma mais específica, os pares reservatórios do biomagnetismo e também a influência importante do pH. Tudo isso a partir da perspectiva do material sobre biomagnetismo medicinal que a gente explorou. Isso, o texto que a gente viu parte de um desafio que é bem real na saúde, né? Como lidar com infecções que ficam escondidas, seja no começo, na janela imunológica ou por longos períodos de latência. E a partir desse desafio, ele apresenta a visão do biomagnetismo medicinal, que postula a existência dessas assinaturas bioenergéticas, os pares biomagnéticos, que seriam detectáveis e tratáveis com ímãs.
e conecta isso tudo aos conceitos de reservatório e pH. Isso, claro, leva a gente a pensar, né? Como é que diferentes abordagens, a medicina convencional, com suas ferramentas moleculares, sorológicas, seus remédios, e abordagens como essa do biomagnetismo com foco em pares energéticos e reservatórios, como elas veem e tentam lidar com esse fenômeno tão complexo que é a latência dos patógenos. São, no fundo, lentes diferentes olhando para a mesma biologia complexa, cada uma com suas premissas, suas ferramentas propostas para tentar restaurar o equilíbrio quando esses micro-organismos resolvem morar com a gente de forma silenciosa. É um campo vasto, né, que merece continuar sendo explorado, entendido.